Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quinto ano do Colégio Emaús. Pessoal, nessa aula nós vamos saber sobre a chegada da família real no Brasil. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre as revoltas que aconteceram aqui no Brasil, durante o período colonial. Lembrando, o período colonial, quando o Brasil é uma colônia de Portugal. É Portugal que vai governar o território brasileiro. Essas revoltas, algumas foram de caráter emancipacionista, ou seja, que queriam a independência em relação a Portugal, e já teve outras que não queriam a independência, queriam só a redução em relação à cobrança de impostos, e teve outras também que foram mais regionais, foram disputas entre os colonos. Vamos entender um pouquinho como que acontece a chegada da família real do Brasil em 1808. O que leva, ao governo de Portugal, a corte portuguesa, a vir se instalar aqui no território brasileiro? Vamos entender primeiro o contexto. Nesse período, a Europa, gente, ela estava passando por guerra, principalmente Inglaterra e a França. E no início do século XIX, vai surgir um imperador muito poderoso, o Napoleão Bonaparte, e ele vai dominar militarmente grande parte da Europa. A França, com atrito, em guerra com a Inglaterra, Napoleão Bonaparte vai determinar uma medida que chama-se bloqueio continental. O que é essa medida? Nenhum país pode comercializar com a Inglaterra, nenhum. Só que Portugal, como era aliado da Inglaterra, vai quebrar este bloqueio continental e vai negociar com a Inglaterra, vai manter suas relações comerciais com os ingleses. Sabendo disso, Napoleão Bonaparte vai fazer o seguinte, vai falar, então vou invadir Portugal, vou dominar Lisboa. Nessa época, a rainha de Portugal, Dona Maria I, ela estava passando por problemas, Ela não tinha condições mentais de governar. Quem vai assumir este governo, então, é o seu filho, o príncipe regente, Dom João. O que ele vai resolver, então? Vou-me embora para o Brasil. Vou me refugiar lá no Brasil, já que o Napoleão vai vir aqui para Portugal, aqui para Lisboa, eu vou para o Brasil. Ele vai chegar aqui e não vai encontrar a corte. Assim sendo, a corte portuguesa vai partir de Portugal para o Brasil e vai chegar em Salvador no dia 22 de janeiro. Junto com a corte, pessoal, vão vir pelo menos 15 mil membros, 15 mil pessoas. Com a chegada da corte aqui no Brasil, Dom João vai determinar que muitas casas, muitas moradias de luxo sejam cedidas para os nobres. Mais na frente nós vamos ver isso. Somente, gente, no dia 6 de fevereiro é que Dom João ele vai se transferir para o Rio de Janeiro. Antes dessa transferência, ele vai decretar uma medida, que vai ser extremamente importante para o desenvolvimento econômico do Brasil. Que medida foi essa? Ele vai mandar abrir os portos do Brasil às nações amigas. Dentre essas nações amigas, quem que estava? A Inglaterra. Quando Dom João manda abrir os portos, ele põe fim ao pacto colonial que existia entre a colônia, que era o Brasil, e Portugal. O que é esse pacto colonial? O Brasil, enquanto colônia, ele podia comercializar somente com Portugal, podia vender produtos apenas para Portugal. Quando manda abrir os portos do Brasil às nações amigas, o Brasil ele pode comercializar com outros países também. A corte portuguesa vai chegar no Rio de Janeiro apenas no dia 7 de março. Ainda em Salvador, Dom João, gente, vai fundar uma escola de medicina em Salvador. A gente tem que lembrar, que nesse período a Europa ela estava passando por grandes transformações, por muitas mudanças. E neste período na Europa, as pessoas já se dedicavam muito à cultura, ao estudo. Quando chega no Rio de Janeiro, a corte de Dom João, a família real vai se instalar no Paço Imperial, que é essa imagem que a gente está vendo aqui. Essa imagem de cima aqui é a imagem antiga, de quando foi construída, e essa imagem é o Paço Imperial atualmente, como ele está.
O Paço Imperial e do Rio de Janeiro se localiza na Praça 15 de Novembro, no centro da cidade, e se trata de um edifício colonial. O que quer dizer colonial? Que foi construído no período colonial, no século XVIII. E esse prédio ele foi construído para atender aos governantes da capitania do Rio de Janeiro. Com a chegada da corte, Dom João VI vai se instalar no Paço Imperial. Com a corte no Rio de Janeiro, muitas mudanças vão acontecer nessa cidade. A corte, né, esses portugueses vão considerar a cidade do Rio de Janeiro uma cidade ultrapassada, né, uma cidade precária, com infraestrutura ruim, porque eles estão vindo de Portugal. Portugal já vai ter tido a iluminação, chega, vai tomar as instituições necessárias, dentre fábricas que colonial, essa região do Brasil, Gazeta do Banco, vocês têm nessa biblioteca que todo janeiro, gente, Napoleão Bonaparte rotas, mesmo tempo. E nesse Brasil, ao rei, com isso, o reino, o Brasil, é, lá no início da província, da mãe de 1800, volta do povo, gente, ternos, né, portuguesa, Portugal, o governo passo, próxima
recuperar todas essas transformações que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro foram para atender a corte que tinha chegado no Brasil, para atender a família real, para atender, né, tanto a família quanto os funcionários, aquelas pessoas que pertenciam à corte. Dom João criou museus, bibliotecas, teatros e escolas. Foram construídos chafarizes, pontes e calçadas. Foi instalada, inclusive, iluminação pública, o que ainda não tinha no Rio de Janeiro. Então, a cidade ela passou por muitas melhoras, por muitas transformações. Durante o século XIX, várias expedições europeias visitaram o atual território brasileiro. E isso vai acontecer, gente, a partir do momento que a família real se instala no território brasileiro, porque a família real vai incentivar também o desenvolvimento cultural no território brasileiro. Esses pintores, né, esses artistas que vão vir aqui para o Brasil, eles vão retratar cenas do cotidiano da colônia, cenas do dia a dia, as relações sociais das pessoas aqui no Brasil. E essas imagens, essas pinturas, elas são extremamente importantes para os historiadores, porque a partir dessas pinturas, desses registros, é possível conhecer, né, como que viviam essas pessoas na colônia neste período, como que inclusive vivia a corte portuguesa aqui no Brasil, como que a família real vivia aqui no Brasil. Entre elas, a missão artística francesa, que trouxe um artista que representou vários aspectos da vida na colônia, Jean-Baptiste Debré, de 1768 a 1848, é o período de vida dele, tá, gente? Nessas imagens aqui nós temos a representação lavadeiras à beira do rio, né? Então, provavelmente lavando roupas da família real, da corte, e aqui um funcionário a passeio com sua família, um funcionário da corte de Dom João. Um outro pintor extremamente importante também neste período foi Johann Moritz Rugendas. Ele, pintor e desenhista alemão, ele vai chegar ao Brasil em 1821. A diferença do Rugendas para o Debré é que o Rugendas não vai ter aquela preocupação em representar de forma fidedigna como que era a vivência na colônia. A gente pode observar também, tanto o Debré quanto o Rugendas, eles vão se preocupar em representar, além dos aspectos sociais, as características naturais, né? A natureza deste lugar tão belo, né? Dessa paisagem tão bela. Desenhista alemão Johann Moritz Rugendas chegou ao Brasil em 1821, com a expedição do barão Lengsdorff, porém abandonou a expedição em 1824, sozinho pelo país, registrando aspectos da paisagem e dos costumes dos habitantes. Neste período aqui, quando ele chega no Brasil, gente, é o período que está precedendo a independência do Brasil. É quando Dom João VI ele retorna a Portugal. Apesar do desenvolvimento econômico, pessoal, que o Brasil vai ter com a chegada da corte aqui no território, algumas regiões ainda vão estar passando por muitas dificuldades econômicas, principalmente a capitania de Pernambuco. Então, vai surgir uma revolução. Por quê? Para manter a vida luxuosa da corte aqui no Brasil, da família real, a coroa portuguesa aumentou a cobrança de impostos. E isso gerou muita insatisfação em muitas pessoas, para os colonos. Então, em Pernambuco, vai surgir um movimento com a intenção emancipacionista, com a intenção separatista, vai querer se separar de Portugal. Este movimento, ficou conhecido como Revolução Pernambucana, ele vai eclodir em março de 1817. Esses revoltosos eles vão formar um governo provisório, eles vão derrotar as tropas de Portugal, porém, quando o governo português ele fica sabendo desta revolta, ele vai reprimir essa revolta com muita violência. O governo português organizou tropas na Bahia e no Rio de Janeiro,
com o objetivo de abafar o levante. Enquanto as tropas terrestres tomavam as regiões do interior, a cidade do Recife foi cercada por embarcações que interromperam a comunicação da capitania com outras regiões. Os líderes acabaram sendo presos e executados. Então, a Revolução Pernambucana, como eu disse, como nós acabamos de ler, ela vai ser reprimida com muita violência. Essa imagem aqui é a imagem representando, né, o que seria a bandeira da Revolução. Foi uma revolução que teve grande adesão popular, inclusive. Este Saiba Mais é uma curiosidade. Lembra que eu falei para vocês que quando Dom João chegou aqui no Brasil, ele determinou que as casas mais luxuosas, né, mais espaçosas, mais bonitas, fossem desocupadas para que fossem cedidas, né, para que a corte portuguesa pudesse ocupá-las? Então, na porta de cada residência que era escolhida, eram carimbadas as iniciais PR, que quer dizer príncipe regente, e então os donos desses imóveis tinham de sair imediatamente. Logo, isso se transformou para o povo revoltado da cidade em uma piada. PR também passou a significar ponha-se na rua, ou propriedade roubada. É só uma curiosidade quando aconteceu a chegada de Dom João no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Por hoje é só este conteúdo. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, nós vamos estudar sobre o reinado de Dom Pedro, vamos ver como que aconteceu o movimento de independência do Brasil também. Tem algumas atividades para vocês fazerem, copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.